Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Heber, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Thalita. Boa noite, Vitor. Boa noite, Douglas, Rafaela, Edivandro, Cristiane, Daniel, Júlia, Flávia, Juliana. Gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos, viu? Meus alunos da Físio, segundo e terceiro períodos, meus alunos da Biologia, um grande abraço a todos vocês, viu? O pessoal tá entrando, sejam bem-vindos, tá? E vocês, como vocês estão? Deixa eu dar um oi aqui, né? Ei, tá joia para vocês? Ó, um grande beijo a todos, viu? Saudade de vocês, tá certo? Depois eu quero ver a carinha de vocês no final, tá? Faz favor. Caprichem no perfume, precisa aparecerem depois, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra gente começar. Ó, então isso, o pessoal tá entrando, sejam bem-vindos, viu, gente? Isso. Bem, vamos dar início hoje, né? Chama atenção, recebi as atividades de vocês, tá? Depois vocês conferem o recebimento, tá? Eu sempre dou o recebimento para vocês assim que eu acesso e arquivo a mensagem de vocês. Para análise posteriormente, eu sempre dou, né, para vocês, aviso que recebi, para vocês terem um acompanhamento, né? E eu sei que sempre fica com aquele sentimento de sem saber, né, se o professor recebeu ou não. Então, depois vocês não deixem de acompanhar, de verificar lá no seu e-mail se recebeu o meu e-mail de acusando o recebimento, tá bom? Que assim vocês ficam tranquilos e também é bom que vocês acabam acompanhando para ver, né, se o e-mail chegou direitinho, tá bom? Porque agora eu tô analisando para depois lançar as notas, tá certo? Então, ó, sejam muito bem-vindos. Vou dar aqui início, tá? Semana passada nós já iniciamos a unidade 4, já chamei a atenção de vocês com características importantes, tá? Mas hoje vamos dar prosseguimento, tá certo? Qualquer coisa, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês, a participação de vocês é muito importante, tá? Podem ficar à vontade, podem perguntar, eu sinto até falta, né? Eu sinto falta quando vocês não ouçam a voz de vocês. Eu sempre falo com os meus alunos, quando vocês não participam, dá uma sensação de solidão aqui do outro lado, vocês não têm noção, tá? É muito ruim. Então, podem e devam participar, perguntar, tá? Enfim, para a gente ter uma aula participativa, que é muito mais gostoso, né? A gente tem aqui toda a característica aqui da nossa disciplina, tem, né, muitos conceitos, muita teoria, mas de qualquer forma a gente sempre possa fazer essa interação, esse acompanhamento, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós vamos dar continuidade. Depois eu vou fazer coloquei umas perguntinhas, é bom que até ajuda a ter uma participação, uma integração maior de vocês, eu sempre gosto disso, acaba sendo um pouco mais provocativo, né? E depois ter um videozinho também, que eu achei ele interessante. Ele também não tem áudio, então ele tem a escrita e desenhos, então eu acho que fica interessante para passar aqui para vocês. Ele também é curtinho e a gente, né, para a gente dar prosseguimento e o acompanhamento aqui, tá bom? Então falo assim para vocês saberem como que, né, será mais ou menos o delineamento da nossa aula de hoje, tá bom? Bem, só para chamar a atenção, deixa eu mudar aqui meu pointer, espera, que eu gosto disso aqui, bonitinho, isso. Só para chamar a atenção de vocês, nós estamos dentro da unidade 4, trabalhando, né, com o título que são os enigmas do câncer. Semana passada eu apresentei a vocês, câncer é um tumor maligno, né? Na verdade, eu chamei a atenção de que o nosso organismo, ele realmente possa apresentar alterações celulares dos quais nós denominamos neoplasias.
né? E essas neoplasias são crescimentos celulares, constituem uma massa, né, anormal de células que começam a crescer de uma maneira que a gente denomina autônoma, ou seja, de uma maneira própria, né? Sem, na verdade, ter muitos limites. E acaba excedendo os tecidos normais. Nós vimos que dentro dessa neoplasia, nós temos os tumores considerados benignos e aqueles malignos. Apresentei a vocês, de uma maneira geral, a característica do tumor benigno, que é esse crescimento realmente desordenado das células alteradas, mas ao mesmo tempo elas são contidas dentro de, imersos, né, a uma estrutura membranosa. Então, o tumor benigno, ele acaba sendo localizado e ele tende, como característica dele, não exceder, né, aquele limite. Ao passo que o tumor maligno, e aí sim, né? Por que eu estou falando disso? Porque o câncer é um tumor maligno, mas é muito importante que todos nós venhamos, né, conseguir fazer essa distinção, porque na hora que fala de tumor, nós sabemos que existem tumores benignos e malignos, e que o câncer, ele na verdade, ele faz parte, né, dentro dessa terminologia do qual nós designamos tumores malignos, tá? A própria palavra câncer, ela vem de origem desde o início, né? Da qual que a gente fala que câncer, ele tem uma origem, uma palavra grega, que vem de carquinos, que significa caranguejo. E eu comentei com vocês que tem a ver com essa característica do tumor maligno, né? De promover acaba ele conseguindo, né, essas células evadindo tecidos. Então, eles acabam fazendo progressão ao longo do tecido e, consequentemente, essa terminologia da qual eles fazem essa analogia ao caranguejo, tá bom? Bem, e aí nós conversamos a respeito das características do câncer, né? Falamos, inclusive, da nomenclatura dentro desses tumores malignos, que de uma maneira geral, né, nós denominamos os cânceres em termos de nomenclatura, designando como sarcomas ou carcinomas, né? Bem, o fato é que também, como característica importante de relembrar aqui, é chamar a atenção que, embora a gente fala câncer de uma maneira generalizada, ele compreende uma grande quantidade, eles destacam cerca de 200 doenças distintas, para a gente em si denominar de câncer, né? Então, embora a terminologia ela seja generalizada, existem características específicas no câncer. Na hora que nós denominamos um tumor maligno de próstata, um tumor maligno do colo uterino, um tumor maligno, por exemplo, do trato intestinal, são características distintas de cada uma delas, né? Eu até comentei com vocês que, embora nós, de uma maneira geral, a gente goste muito de padronizar e as pessoas, né, logicamente, numa situação de um diagnóstico deste, elas acabam muitas das vezes querendo assim comparar o que foi assertivo com uma pessoa, né, que também já passou por isso, e ficam muitas vezes querendo que seja utilizado e protocolado com ela a mesma via de tratamento, né? E eu comentei com vocês que isso nem sempre é possível, justamente por causa dessa individualidade, pelas características próprias do câncer e, inclusive, do próprio paciente, tá bom? Então, aqui eu estou só relembrando a vocês, chamando a atenção do que a gente viu semana passada, para que nós possamos, a partir de então, dar prosseguimento, tá bom? Olhem só, eu não sei se a Ana já chegou, eu lembro que eu fiquei devendo para ela uma pergunta, porque ela não conseguia falar. Ei, Ana, tá joia? Depois que eu desliguei aqui. Porque não tinha ainda o link da aula, Foi, por você isso não que eu conseguia atrasei. falar, não foi? E eu aqui lendo a sua mensagem rápido, eu entendi que você também não conseguia ouvir. Então, viu, Ana, eu vou falar, daqui a pouco eu vou dar um contexto aqui, vou chamar a atenção para a sua pergunta, inclusive, falar sobre leucemia faz parte aqui do nosso conteúdo, tá? Então,
Eu não esqueci, não, viu? Tá bom, E obrigada. semana passada, desculpa, eu entendi que Não, você também não conseguia ouvir. Eu falei assim, então não adianta nada, né? Eu é, responder, não vai ouvir. Enfim, ok, mas é por causa disso, tá bom, Ana? Não esqueci, não. Vou ok, comentar aqui dentro do contexto obrigada. e lá adiante a gente vai falar mais também de leucemia, tá bom? Ok, obrigada. É, de nada. Olhem só, semana passada a gente finalizou, eu não sei se a gente chegou a usar esse slide ou foi o ponto de corte, tá? Então, a partir de agora, vocês vão ver que a gente vai dar prosseguimento. De qualquer forma, eu não sei se a gente comentou ou não, mas é importante que nós, né, enfatizemos isso. Do ponto de vista, primeiro, o que é epidemiologia, né? Epidemiologia é o estudo das doenças. Então, existe epidemiologia para qualquer doença, né? Por exemplo, agora nós estamos aí tentando entender o Covid-19, que é uma novidade, né? E do qual os cientistas estão também aprendendo diante dos acontecimentos que ocorrem a nível mundial. Então, a epidemiologia é o estudo, e logicamente, quanto mais se passa o tempo de conhecimento a respeito daquela patologia em si, mais nós vamos criando, logicamente, conhecimentos, base científica, para que possamos entender melhor aquela doença e, consequentemente, saber manter, né, um mecanismo de tratamento, saber a ocorrência dela, porque, de uma maneira geral, existem doenças que possam vir a ser mais características de indivíduos do sexo masculino ou feminino, ou mais características da infância. Então, tudo isso é muito importante. Por quê? Conhecendo, eu logicamente tenho mais chances de conseguir trabalhar de uma maneira adequada, né? Então é por isso que é muito importante conhecer essa epidemiologia. E dentro desse conhecimento, a nível mundial, a Organização Mundial de Saúde destaca que o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. Chama atenção, eu vou ser sincera com vocês, não sei se hoje, do ponto de vista do que nós estamos vivenciando, né, em termos de pandemia, do ponto de vista de números absolutos, como que está essa situação, né? Porque a gente sabe que também, no momento, várias vidas têm sido perdidas em função do novo coronavírus, tá? Mas, de uma maneira geral, em situações de normalidade, né? Entre aspas, normalidade, né? No mundo, o câncer é a segunda causa de morte e ela só perde para doenças cardiovasculares, tá? Aí envolvendo todos os princípios, os quais indivíduos com hipertensão, tem maior propensão a acidente vascular encefálico, tem maior propensão a infarto agudo do miocárdio. Então, só chamando a atenção, né? Que os problemas cardiovasculares em situações entre aspas, de normalidade no mundo, são as principais causas de morte. E em segundo vem aí o câncer, tá? Só para a gente ter uma noção do impacto que isso significa na vida, né, de todos nós. Afinal de contas, é uma doença da qual ela tem uma prevalência, né, relativamente bastante alta. Se a gente for imaginar, olha, no Brasil é esperado em média de 576 mil novos casos por ano, casos de diagnóstico por câncer. Daí, esses, né, englobando de uma maneira geral a qualquer tipo de tumor maligno, tá? Que é uma quantidade muito grande, porque são novos diagnósticos por ano. Isso sem levar em conta aqueles que já são diagnosticados, já estão em tratamento, né? Então, e principalmente, a gente também tem que destacar que dentro dessa incidência do câncer, e principalmente levando-se em consideração alguns tipos específicos de câncer, que o índice de mortalidade ainda são considerados altos, né? Então, é muito importante nesse conhecimento. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco, né? Logicamente, aqui a gente não vai, são mais de 200 tipos de câncer,
eu apresento a vocês algumas características, inclusive dentro dessa epidemiologia, a respeito de alguns cânceres que são mais prevalentes na nossa comunidade, tá bom? De uma maneira geral aqui no Brasil. Então, por exemplo, na hora que eu venho mostrar para vocês qual que é a expectativa de novos casos, né, no ano, inclusive são dados que eu tirei do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tá? Então, são dados super recentes, ou seja, a estimativa para esse período pelo qual nós estamos vivendo, tá? Então, isso é importante porque a partir do momento que a gente consegue ter uma noção da quantidade de pessoas que eventualmente possam ser acometidas, nós possamos trabalhar no sentido de prevenção, de esclarecimento, né? Coisas que a gente vai comentar aqui e que são muito importantes, tá bom? Vocês vão entender como adiante. Ainda sobre esse estudo do câncer, a gente consegue, né, ter uma noção, uma noção relativa em termos de idade. Por que eu falo uma noção? Porque nós sabemos, né, que inclusive eu coloco aqui, que existem cânceres que ocorrem em crianças, né, então em indivíduos jovens, mas de uma maneira geral, estudando a doença, a maioria dos indivíduos que venham ter o diagnóstico são indivíduos, né, do ponto de vista de idade, mais maduros. Eu não falo nem necessariamente idosos. O fato é que a partir do momento que nós vamos nos desenvolvendo e envelhecendo, que é uma situação natural, né? Que bom que a gente pode passar por isso significa que estamos vivos. A incidência, o diagnóstico, ele torna-se, né, mais prevalente. Então, em média, os indivíduos, né, que venham a ter o diagnóstico por câncer vão ter idades mais ou menos por volta dos 55 anos de idade. E de uma maneira geral, quanto mais velhos, eventualmente maior a probabilidade ali de vir a ter o diagnóstico, né? Semana passada até comentei com vocês isso. Isso porque, na verdade, vocês vão ver hoje, nós vamos falar sobre fatores que predispõem. Lógico, eu sou a somatória de tudo que eu fiz na minha vida, né? De todas as minhas preferências alimentares, de todas as situações as quais, eventualmente, né, a gente pensa, eu sei que fazer isso não é saudável, mas eu sou jovem, né? Agora, eu estou realizando, mas não estou verificando alteração nenhuma, e a gente vai levando, a gente vai levando. Então, muitas vezes, a conta, ela chega lá na frente, na hora que eu tenho uma idade mais avançada, né? Porque é orgânico, a gente vai acumulando aquilo dali. São substâncias, né? São ações, são situações que ocorrem conosco e que a gente acaba ali gerando ao longo da nossa vida, né? E tendo como, muitas das vezes, alterações que vão acontecer e ter o diagnóstico lá na frente, tá? Como eu também chamei a atenção de você semana passada, de uma maneira geral, né? Nunca a gente possa, na verdade, falar que é 100%, né? Mas de uma maneira geral, o que nós percebemos? Que o câncer ele tem um desenvolvimento mais lento. Então, muitas alterações elas ocorrem e vão ocorrendo de uma maneira silenciosa no nosso organismo. E lá na frente, né? Que aí vão às vezes aparecer algumas manifestações mais contundentes, que a pessoa, no exame de diagnóstico, vai ter alguma alteração, e aí verifica-se e tem seu diagnóstico, né, realmente determinado, tá bom? Coloca aqui para vocês verem essa principal causa de morte, né, em mulheres na faixa entre os 60 e 79 anos e dos machos a partir dos 40 até os 79 anos de idade, tá? Logicamente, vocês vão ver, perdão, em machos e em fêmeas, né? Tá aqui, eu acho que eu falei contrário, se não me engano. Desculpa, se eu falei contrário, me perdoe. Machos, 60 a 79 e fêmeas por volta dos 40 aos 79 anos de idade, tá certo? Chama a atenção de vocês que alguns fatores possam muito predispor, né,
por exemplo, a incidência de um determinado câncer nos indivíduos do sexo masculino ou do sexo feminino, não só, obviamente, né, características anatômicas, que, obviamente, câncer do colo uterino em fêmea, mas na característica de que, quando a gente observa, às vezes, alguns hábitos que tendem a ser mais prevalentes e adotados por os indivíduos do sexo masculino, que os predispõem, às vezes, por exemplo, a serem maiores em casuística ao câncer de boca, por exemplo, né? Em função do tabaco, tá? Então, são coisas que nós vamos ver que às vezes possam sim incidir sobre a expectativa e estimativa de câncer, né? Quando se fala que são mais prevalentes em um sexo em detrimento do outro, tá bom? Outra característica, como eu já citei, embora falemos muito em relação à idade, a gente não pode, de forma alguma, primeiro, que as incidências, né, embora elas possam ocorrer nessa faixa etária em maior proporção, nenhum de nós estamos livres, né? Eu acho que a gente comentou sobre isso, por exemplo, câncer de mama. O diagnóstico, ele é mais prevalente em mulheres a partir dos 40, 50 anos de idade? Correto. Entretanto, isso não tira de forma alguma a possibilidade do diagnóstico em mulheres jovens, né? Então, a gente sempre também tem que trabalhar com essa questão para não sermos tendenciosos a achar que isso não possa ocorrer com os indivíduos jovens, né? E da mesma forma, existem alguns tipos de cânceres que eles tendem a ocorrer de uma maneira mais prevalente, por exemplo, nas crianças, né? As crianças, quando têm câncer, elas tendem a ter principalmente leucemia, tá? Linfomas, inclusive aproveita aqui para chamar um pouco da atenção da pergunta da Ana semana passada. A Ana me perguntou, vou até colocar aqui, Ana, a respeito, né? Deixa eu pegar aqui. A respeito que os órgãos, de uma maneira geral, eles apresentam câncer, tumor, e que na leucemia, na verdade, ela comete células do sangue, né? Não tem um local específico. A gente vai falar da leucemia mais lá na frente, Ana, mas como ela está mais lá na frente, eu quero só chamar a atenção no seguinte: de fato, né? As nossas estruturas, os nossos órgãos são passivos de terem alterações tumorais. No caso da leucemia, e inclusive está aqui junto e não é à toa, a leucemia ela comete alteração nas células do sangue, particularmente as células de defesa, né, os leucócitos, e isso então está mais restrito ao ambiente de medula óssea, né, que é a medula óssea vermelha, o local onde nós vimos, onde nós temos a produção das células sanguíneas, tá? Agora, é muito comum também, algo que a gente vai ver, que juntamente com leucemia, muitas das vezes as pessoas possam vir a ter linfoma. O linfoma é um câncer que acomete os linfonodos, tá? Então, tem até incidência de indivíduos que venham a apresentar linfoma e que posteriormente são diagnosticados com leucemia. Justamente existe realmente, né, na hora que a gente analisa, é um sistema circulatório compreendido pelo sistema sanguíneo e sistema linfático. Então, existe também essa perspectiva de incidência e de acometer um local específico, não só ficando no ambiente de medula óssea vermelha, como também podendo atingir linfonodos, tá? Algo que eu vou mostrar para vocês lá na frente, isso vai ficar mais elucidado, mas só para chamar a atenção em relação à sua pergunta, tá, Ana? Ok, obrigada. De nada, Ana. Aqui, justamente estudando essa epidemiologia, né, do câncer, se conhecido que aqui no país, os indivíduos do sexo masculino tendem a ter mais câncer de próstata, em primeiro lugar, depois de pulmão e cólon. Cólon é a região intestinal,
tá? E nas fêmeas, nós temos maior prevalência de câncer de mama, seguido de pulmão e cólon. Se a gente observar, né, o segundo e terceiro lugares, aqui eles são comuns, independente do sexo. Isso tem muito a ver com o que a gente vai ver adiante, né? Em relação aos nossos hábitos, tá? Uma vez, e é interessante que há um tempo atrás, gente, os homens, eles tinham muito mais incidência de câncer de pulmão do que as mulheres. E só que nós, né, nós lutamos por tudo. Nós lutamos por ter direitos, né, iguais. Nós lutamos para ter o direito de beber, de fumar e de adquirir câncer de pulmão também, tá? Então, juntamente com toda aquela luta histórica, feminina, no sentido de direitos e deveres iguais, entre aspas, né? Que a gente ainda está nessa luta, mas juntamente com isso, já que houve também um maior consumo de várias, né, várias coisas, entre elas do cigarro, nós acabamos caindo nessa perspectiva também de maior incidência de pulmão entre as fêmeas, tá? E no que se refere ao intestino, é associado a tudo isso, muito também aos hábitos alimentares, né? Gente, a gente não pode falar de uma maneira específica. Quando o indivíduo é diagnosticado, claramente a gente consegue falar, olha, ele teve câncer por causa disso. Mas é sabido, e eu vou apresentar para vocês, que existem substâncias que são carcinogênicas, né? Então, se o indivíduo ele é fumante, se ele é um indivíduo que tem consumo extremo de álcool, hábitos alimentares não saudáveis, acaba aumentando-se a perspectiva, tá bom? Aqui existe também a predisposição genética. Aos meninos do terceiro período, né, que semestre passado a gente estava estudando genética, eu comentei isso com vocês em sala de aula, e preciso recordá-los, né, e falar aqui hoje dentro do contexto. Lá eu falava dentro do contexto da genética. Aqui nós estamos falando dentro do contexto da oncologia. Existe sim uma predisposição genética nos indivíduos que, como a própria terminologia, né, sugere, predispõe. Só que é conhecido, e até coloco para vocês daqui um pouquinho à frente, e isso não é, porque na hora que a gente fala assim, parece que a gente está tirando do achismo, e não é. Cientificamente, é justamente por isso, ó, pelo estudo epidemiológico, sabe-se que a característica genética ela interfere sim, mas na ocorrência, né, dos indivíduos que adquiriram, né, e tiveram esse diagnóstico, cerca de 80% da casuística deva-se a alterações ambientais. Então, existe uma predisposição genética, sim, mas que ela não é a principal responsável pela nossa casuística, né? É importante a gente conhecer e é importante a gente saber que essa predisposição genética ela esteja mais associado a alguns cânceres, né? E aqui, se a gente observar, cânceres relacionados a nós, fêmeas, né? Uma vez que o tumor de mama, a partir do momento que já tenha na minha família, já tenha tido diagnóstico, isso me chama a maior atenção a ter medidas preventivas, a fazer um acompanhamento mais precoce, às vezes, né? Do que às vezes é o determinado para a maioria dos indivíduos. Então, isso nos chama atenção, isso é importante, associado também ao câncer de ovário, tá? Do qual também, uma vez tendo a presença, né, ali de mãe, de avó, de irmã, que tenha tido o diagnóstico, não significa necessariamente que tenhamos, mas nos coloca com uma
com um cuidado a mais, né? Então, muitas vezes a gente começa a fazer os exames de diagnóstico de uma maneira mais precoce, para a gente, se caso, porventura, vier a ter alguma alteração, que eu tenha a possibilidade do diagnóstico mais precoce, né? Que como a gente também falou semana passada, o prognóstico do câncer, ele está muito associado ao diagnóstico mais recente, né? Então, isso levanta-se muito a possibilidade de tratamento e cura, que é o que nós realmente queremos, né? Bem, e existe também a associação ao câncer do pâncreas, tá? Do qual também tem uma pegada genética e do qual leva os indivíduos a precisarem de ter um cuidado, né? Principalmente na hora que a gente fala desse cuidado, com exames, né? Que venham acompanhando, porque principalmente isso muitas das vezes, gente, possa acontecer de uma maneira silenciosa. Então, se eu imaginar só começar a verificar, a fazer algum levantamento lá muito no futuro, possa às vezes que eu venha ter um diagnóstico tardio, né? Então isso é muito importante. Bem, existe o que a gente denomina de estadiamento. Esse estadiamento, ele se justifica em função de uma característica que eu falei com você semana passada, que o tumor maligno tem, por sua essência, a característica, né, de poder ter a evasão daquelas células alteradas e poderem migrar para outros órgãos. Lembram quando eu chamei a atenção de vocês que as células tumorais, elas possam evadir, possam ser disseminadas via hematogênica, via linfática, ou até mesmo associada a cavidades, como peritônio, pleura, né? Bem, então só para relembrar que a gente viu isso. Bem, então justamente pela possibilidade que o câncer sugere de poder, né, evadir, entrar dentro desses ambientes sanguíneos ou linfáticos, principalmente, e migrar para outros ambientes, é que se faz o estadiamento. O que seria isso? O acompanhamento. A partir do momento que o indivíduo é diagnosticado com tumor maligno, é importante que não fique só neste diagnóstico, mas que sim, seja iniciado, logicamente, um tratamento, mas antes até de uma grande definição de tratamento, é muito importante que se faça o estadiamento, que é justamente verificar a extensão do câncer, né? Por quê? O indivíduo teve o diagnóstico e, eventualmente, possa não ser o único local afetado. Então, o estadiamento vai fazer o acompanhamento. E é impressão minha ou alguém quer perguntar alguma coisa? Que eu estou ouvindo aqui algum movimento de microfone? Se for, podem ficar à vontade, tá, gente? Não? Então tá. Então, nesse estadiamento, o que se faz? O acompanhamento. Primeiro, saber-se do tamanho do tumor, né? Ele foi diagnosticado? Foi. Mas ele está em qual extensão? Né? Ele está comprometendo o quanto que ele de fato está comprometendo aquele órgão. Então, é isso que a gente fala. O tamanho do tumor primário. Aqui, essa questão de T0 a T4, N0 a N3, isso para a gente aqui é só, né? Para a gente só para observar. Eles não só eles avaliam, como eles dão graus, ou seja, eles conseguem ali fazer esse acompanhamento. Logicamente, isso por profissional, né? Na prática ali de diagnóstico, enfim. Mas o fato é que eles acompanham o tamanho do tumor e vão observar também se os linfonodos, eles também estão tendo células alteradas. Isso inclusive, a partir do momento que, porventura, esteja tendo, né, a propagação de células tumorais para os linfonodos, maiores as perspectivas também de se ter um diagnóstico de metástase à distância. Por quê? A partir do momento que a gente venha a ter migração dessa célula para outros ambientes, né, predispõe-se à observação de câncer também em outras áreas.
tá bom? A partir disso, como eu falei com vocês, é que levanta-se, né, o melhor tratamento a ser seguido. Então, na hora que se faz um tratamento, inclusive isso justifica aquilo que eu chamei até a atenção de vocês, né, naquela breve revisão que eu fiz hoje no início, de que não adianta, às vezes, aquilo que foi bom para um conhecido meu, necessariamente significa que vai ser interessante para mim. Por quê? Precisa de se ter toda essa avaliação. E você fala assim, fulano teve câncer de mama, ciclana também teve câncer de mama. Parece que elas tiveram necessariamente a mesma coisa, mas o acompanhamento, a observância daquela situação em cada um desses dois pacientes possa ser universos bem diferentes. Então, por isso que às vezes vem a justificar, né, tanto prognósticos diferenciados, como até mesmo o próprio tratamento, tá? Porque não é tudo, é sempre o mesmo protocolo, não é o mesmo protocolo, tá? É observado justamente isso que eu estou comentando aqui com vocês, essa avaliação, tá? Aqui, logicamente, que para a gente não é o caso, é uma questão específica, mas eles avaliam, né, o tumor primário em termos de tamanho, né, a extensão dele. Aqui, inclusive, os autores aqui estão colocando para a gente, eles estão numa situação crescente, né? Reparem vocês, de alterações que vão comprometendo cada vez mais. A característica de acompanhamento, né, dos linfonodos regionais, ou seja, aqueles linfonodos mais próximos da área afetada. Aqui, embora nessas imagens esteja utilizando-se, né, da imagem do câncer da mama, mas isso equivale para qualquer, o estadiamento e esse acompanhamento para qualquer câncer em qualquer área, tá, gente? Apenas aqui simbólico e de exemplificação, tá? Bem, e por fim, logicamente, a ocorrência de metástases, tá? Que é a presença do tumor maligno em áreas distantes daquele, né, que foi o foco inicial. Chamando a atenção de vocês que isso, até comentei, existem alguns órgãos como o fígado, né? Fígado e pulmão, que são órgãos que muitas das vezes eles fazem um pente fino em função da vascularização intensa que existem nesses órgãos, né? Que eventualmente susceptibiliza com que eles possam vir a ser órgãos que venham ter metástases, tá? Então, mas obviamente não se resume a eles. É observado, né, um checklist na estrutura corporal como um todo para um acompanhamento, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, câncer de mama, ele possa, sim, sugerir metástases, por exemplo, na região cerebral, tá? Então, e logicamente que isso, quando já se identifica metástase na região cerebral, coloca-se ali um prognóstico logicamente diferenciado em relação àquelas situações em que ainda não houve, né, metástase. Então, só para a gente perceber o grau de variação que existe, né, e desse acompanhamento que precisa ser feito ali ao longo do processo, né, a partir do momento do diagnóstico, certo? Aqui eu vou passar para vocês esse videozinho porque eu acho que ele é uma síntese muito grande daquilo que nós falamos semana passada, né, e do que eu estou falando aqui. Eu vou colocar, eu sei que na hora que eu coloco os vídeos, vocês não têm o som, mas ele trabalha com imagens, é uma parte bem gráfica, ele trabalha com imagem e ele trabalha com uma legenda aqui embaixo. Então, não tem som, tá? Ele até tem, mas eu vou tirar para não atrapalhar. Aliás, não atrapalhar vocês não, porque vocês não conseguem ouvir. Deixa eu pôr aqui, ó, só um minutinho. E ele é curtinho, tá? Mas eu acho que eu tirei, viu, gente? Vocês deixaram eu já deixei ele aqui no ponto, aqui da internet, que aí vocês vão ver. Só um minutinho.
Porque ele consegue fazer, né, aquilo que eventualmente a gente tenta. E deixa eu pegar aqui, aqui. Deixa eu ver se vocês. Deixa eu acompanhar aqui pelo celular, que aí eu consigo ver o que vocês estão vendo. Ah, sim. Eu acho que agora vocês estão vendo, não estão? Aqui, ó. Estão vendo? Eu tô vendo. Ótimo. Então tá, Sim, eu também. vendo. Tá, excelente. Eu vou começar aqui, reparem que são 2 minutinhos, tá? É muito rapidinho, mas ele mexe com uma parte gráfica que eu acredito que seja ilustrativo para todos, tá bom? Olhem só, por favor. Ela não fala nada, André. Eu acho que nós dormiu. Ô, Zé, você tá com a cara de viado danada, você para com isso. Vou mandar o celular para você. Não tá não, viu, mãe? Tá lindo. Hoje eu quero o Arthur. É isso. Eu coloco assim porque eu acho que a gente fala tanto, né? É uma maneira também de poder compartilhar com vocês uma animação, né? No sentido de favorecer melhor o entendimento, né? Enxergar melhor isso. Estou colocando aqui agora o meu material, tá? Só um minutinho. Agora você Professora, soltou. Oi, diga, Daniel? isso, Isso boa aí, noite. Daniel. Boa noite, tá É, joia? Diga, joia. Daniel. Aqui, teria como você mutar todo mundo? Porque tem alguém com o áudio ligado, tá atrapalhando. Sério? Ué, é engraçado aqui pra mim não aparece não, mas tem sim. Eu peço, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Mas aqui pra mim até que não aparece som não. Ó, ativar mudo de todos. Ativei. Ativei mudo de todo mundo. Deixa eu ver aqui. Peço também que quem estiver, por favor, né? Mas aqui para mim não aparece. Oi? É porque aqui para mim, sinceramente, não tô ouvindo não. Tá? Mas eu mudei, tá? Eu mutei todo mundo, tá, Daniel? Vê se agora faz diferença aí para vocês. E Desculpa, coloquei. Não, sem eu problema. acho que é das. Não é que eu acho que não era alguém com áudio ligado, acho que é da sua casa, desculpa. Daqui? Não, o pessoal não tá aqui, Daniel.
Não, sem problema, mas o meu povo não tá aqui, não. É aqui também não dá para poder. Mas qualquer coisa você me fala, tá? Também tem Qualquer tinha coisa alguém você... falando. Não, aqui... E aqui para mim não tá vindo som, não. Mas qualquer coisa você me fala que eu coloco o mudo de todos de novo, tá bom? Bem, então vejamos. Deixa eu colocar aqui. Mas aí vocês podem falar que, se for o caso, eu mudo todo mundo de novo. Deixa eu colocar aqui. Fiz aqui a proposta de fazer umas perguntinhas para vocês, tá? Justamente para eu poder ouvir a voz de vocês. E aí eu quero para vocês poderem participar, tá bom? Na verdade, porque aqui seria o fim daquele material da gente que era para a gente ter finalizado semana passada, tá bom? Então, eu vou fazer umas perguntinhas básicas, acredito que vocês não vão ter dificuldade, e qualquer coisa para a gente poder dar prosseguimento, tá bom? Olhem só, questão 1. A seguir, são descritas afirmativas relacionadas a tumores malignos, exceto. Pensem aí, não falem de cara, não. Pense, deixa o colega identificar aqui, tá bom? Só um minutinho, que aí eu vou perguntar a vocês. Olhem só, é para marcar justamente a afirmativa errada, né? Falando sobre tumor maligno. Deixa eu pegar aqui. Que aí eu vou. Quem falou? Alguém falou alguma letra, não foi? É, Fabiana. Ei, Fabiana. Diga, Fabiana, você acha que é qual a resposta? Eu acho que a letra é, professora. Vejamos. A seguir são descritas afirmativas relacionadas ao tumor maligno, exceto, deixa eu ver a letra E. Células multiplicam-se vagarosamente e assemelham-se ao tecido original? Tá certo? É isso mesmo, Fabiana. Definitivamente, o que caracteriza um tumor maligno é justamente das células não terem, né, semelhança alguma ao tecido original, tá? Então, a alteração é justamente aí. O restante, vamos ver. Células apresentam crescimento desordenado em comum? Verdadeiro. Células são capazes de invadir tecidos e órgãos? Verdadeiro. Células são agressivas? Sim, no tumor maligno, sim. Ocorre a formação de tumores? Sim. Então, certinho. Aqui, a questão errada é justamente essa. Vejamos. Próxima pergunta. Pensem, não respondem logo de cara, não, para o colega poder identificar. Em tumores malignos, são observadas células que possuem a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes. Essa capacidade é reconhecida como? Olhem só, a gente acabou de chamar a atenção disso, né? Qual que é o nome que se dá à capacidade, né, da célula invadir tecidos e órgãos vizinhos? Pode falar? Pode. Eu acho que a letra D. Letra D de dado? D de dado. Isso. Metástase, exatamente, tá? Certinho, é isso mesmo. Então, por quê? Quando a gente viu ali sobre estadiamento, né? O acompanhamento não só do tamanho do tumor primário, mas a ocorrência de metástase, ela é muito importante, né? Então, essa característica de metástase é a característica de essa invadir tecidos e órgãos vizinhos, certinho? Próxima questão. Questão 3. Quando falamos em câncer, pensamos em uma única doença. Entretanto, o termo é utilizado para definir um conjunto de mais de 100 doenças. Todas essas... Gente, por favor, agora até eu ouvi. Isso, velho? Agora até eu ouvi, viu, gente? Que isso, velho? Por favor, sem gracinha. Que Ô, isso, Éber, velho? por favor.
É a mesma pessoa que está falando, no fundo, era que estava falando naquela hora. É a mesma pessoa. Aí. Agora eu vi. Por gentileza. E eu tô aqui ativando, ó. Ativando o mudo e estão desativando. Não justifica, né? Participar para poder atrapalhar as pessoas. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que vocês voltaram a ver o meu slide. Que com isso a gente até perde aqui. Que vai e volta. Isso. Então, vejamos. Quando falamos em câncer, pensamos em uma única doença. Entretanto, o termo é utilizado para definir um conjunto de mais de 100 doenças. Todas essas enfermidades apresentam em comum o fato de... Leiam aí, verifiquem o que seja direitinho. O que embora, né, elas sejam de fato variações, né? Quando a gente fala câncer de um determinado órgão que é diferente do outro, não só, obviamente, anatomicamente, como algumas características também. Mas elas têm em comum algo. O que é que elas possuem em comum? Eu acho que é a letra D, professora. Ei, Igor, tá joia? Tudo jóia? Tudo bem. D de dado, né, Igor? Eu acho que é. Sim, tá certinho. Por quê? O que é característico no tumor maligno, o crescimento desordenado celular, né? Então, isso daqui é o clássico, esse crescimento desordenado, sem as células completamente diferenciadas, né? Daquelas células das quais deram origem. Então, essa característica de fato é comum a todas elas. Agora, o fato delas serem células maiores ou menores que o normal, isso não caracteriza, né? A gente não pode ter isso como padronização. Apresentarem células que apresentam divisão celular padrão, completamente fora de propósito, porque é justamente a característica do câncer, o fato da divisão celular ser desordenado, fugir do padrão, né? Ser totalmente atípico. E apresentarem células que não sofrem divisão celular e formam tumores. Não, a situação tumoral, até mesmo a benigna, como a maligna, é característico de sofrerem divisão celular. Caso contrário, não tem crescimento do tumor, né? Então, tá certinho mesmo. A característica aqui comum é o fato de apresentarem células com crescimento desordenado. Isso mesmo. Vamos para a próxima. Olhem só, essa daqui, analisem ela se ela é verdadeira, porque, se não me engano, deixa eu ver. Isso. Mas aí dá para a gente fazer junto, tá? Imaginem aqui, vamos trabalhar com essas frases como se elas fossem verdadeiras ou falsas. Sob certas circunstâncias, as células podem passar a se dividir de forma anormal e descontrolada. Essa multiplicação anômala dá origem a uma massa tumoral que pode invadir estruturas além daquelas que se originou. Com relação a esse assunto, analise as proposições abaixo. Células tumorais malignas podem se disseminar por todo o corpo do indivíduo através da corrente sanguínea ou do sistema linfático. Esta frase é verdadeira ou falsa? Verdadeira? Sim. Agora eu acho que foi a voz de quem? Foi do Gabriel ou foi impressão minha? Quem que falou? Eu respondi também. Ah, o Daniel respondeu também. Ok, Daniel, verdadeira, certinho. Tumores malignos são, em geral, invasivos e infiltrativos, destruindo os tecidos normais adjacentes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso. Foi Ana, não foi, Ana? Eu fico tentando aqui identificar, porque a lista é grande, nem sei. Radiação solar em excesso, exposição a radiações ionizantes e tabaco podem ser considerados fatores de risco para o surgimento do câncer. Verdadeiro?
Isso, Verdadeiro. isso. Verdadeiro. Verdadeiro, exatamente. Então, olhem só, todas as frases são consideradas verdadeiras. E aí a gente chega aqui, que era para marcar, né? Dentre aquelas quais que são corretas. Então, já que todas são corretas, aqui aí a gente consegue definir logo que seria a questão né? Mas aqui isso daqui é secundário. O importante é a gente analisar as frases, né? Isso que é importante aqui para gente. Bem, mais uma. São neoplasias. Aqui eu não sei se necessariamente vocês vão se recordar. Eu coloquei, que eu acho interessante para ajudar a fixar, porque tem a ver com aquela nomenclatura, tá? Bem, olhem só. São neoplasias benignas e malignas de origem epitelial, respectivamente. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Vou até mudar aqui, ó. Eu vou escrever para só ajudá-los a identificar, tá bom? Não, acho que assim facilita de início. Olha só, vê se vocês se recordam. Primeiro, identificar qual que é benigna e depois qual que é maligna. Agora, tem um detalhe de origem epitelial, porque existe também maligno mesenquimal. Não sei se vocês se recordam. Vê se alguém aí, porventura, identificaria alguma questão, mas a gente vai fazer junto, eu vou identificar para vocês. Seria a letra A? Não, a letra A não, Ana. Olha só. só. Ser o melanoma. Justamente isso, olha. O melanoma, ele é maligno. Então, ele quer que você primeiro fale qual que é benigno e qual que é maligno. Então, até por isso, Ana, que, vamos até por exclusão. Melanoma é maligno. Então, ele quer primeiro benigno, depois maligno. Melanoma é maligno. Vejamos aqui. Quando a gente observa, né? Por exemplo, adenoma, não sei se vocês se recordam. Adenoma significa um tumor benigno glandular, tá? Então, ele é glandular. Adenoma, ele é benigno. E ele quer aqui benigno. Então, ok, né? Benigno, mas ele é glandular. Então, já que ele é glandular, ok, nada. Ele é benigno, mas ele é glandular. Então, não adianta, porque ele quer de origem epitelial, ou seja, de tecido, tá? Bem, vejamos. Aí ficamos com duas opções: papiloma ou papiloma. De fato, papiloma, ele é um tumor benigno epitelial. Então, tudo bem. Agora, carcinoma ou sarcoma, que são isso? Falaram letra? É a D. B de bola. Por quê? Olhem só. Sarcoma é mesenquimal. Deixa eu pegar aqui caneta para colocar para vocês, tá? Sarcoma, ele é um tumor maligno, mas ele é mesenquimal. Depois vocês voltam lá no material, semana passada, quando eu, inclusive, coloquei, né, na hora que eu estava mostrando para vocês essa denominação, o epitelial, ele vinha com uma imagem de pele. E o sarcoma é uma estrutura corporal mostrando que é uma característica orgânica. Então, são alterações que ocorrem ao longo da estrutura corporal, tá? Então, aqui no caso, também tiro. Reparem que eu estou trabalhando com vocês até por exclusão, tá? Então, aqui, a questão correta, eu vou até fazer assim, porque como eu marco muito de amarelo a resposta, que é a resposta correta, né? Para não ser mérito de confusão para vocês depois. Então, qual que é a resposta aqui frente a essa pergunta, tá? Vou marcar com questão diferente aqui, para evidenciar e identificar para vocês. Tô boa de marcar, viu? Não, tô mesmo. Mudei de cor e voltei para amarelo. Mas tá bom aqui. Olhem só. Então, papiloma é um tumor benigno.
E carcinoma é um tumor maligno epitelial, tá bom? Mas aqui eu acho que realmente quando a gente pega a nomenclatura e tem teoricamente, essa característica, ela acaba sendo mais diferentezinha para a gente mesmo, né? Mas, porque aí a gente precisa realmente estudar, fixar para poder guardar, né? Mas, de qualquer forma, eu coloquei, porque possa ser que vocês, né, se deparem com um tipo de pergunta dessa, por exemplo, numa prova de concurso, numa questão. Então, a gente tem que ter a maldade, o cuidado, né? Para que, eventualmente, por mais que aqui a gente trabalhe com conceitos fundamentais, básicos, né? Mas saber que eventualmente possam perguntar alguma coisa em relação a essa nomenclatura, para a gente não perder a oportunidade, né, de fixar, porque isso possa vir a ser perguntado para a gente de futuro, tá bom? Deixa eu ver se tem mais questão. Essas, na verdade, são questões de fixação, justamente para ajudar, para vocês terem aí, né, a oportunidade, eu poder ouvir a voz de vocês, que muitas das vezes só a si mesmo, né, e outra para poder ajudá-los a fixar, tá bom? Bem, agora a gente vai dar prosseguimento à característica, vocês vão ver que são características as quais, de alguma forma, muitas das vezes a gente já até se adianta, né? Já a gente comenta sobre isso, mas para a gente poder verificar o tanto que, eventualmente, essas características de fato podem forçar e podem contribuir para aquela epidemiologia do câncer, tá bom? Então, olhem só. Eu aponto aqui para vocês os fatores que eles possam vir a interferir no desenvolvimento do câncer, né? Existem todos esses fatores que nós colocamos como condições sociais, ambientais, políticas públicas, condições econômicas e características biológicas. Existem fatores aqui que eles se entrelaçam, né? Na hora que eu falo de condição social e condições econômicas, e até mesmo as próprias políticas públicas, né? Eles se entrelaçam muito, porque a gente está trabalhando ali justamente com uma carência muitas das vezes, né? Então, mas eu vou aqui chamar a atenção para vocês de alguns fatores, porque eles realmente associam. Existem, só para vocês terem uma ideia, existem alguns tipos de cânceres que eles são mais prevalentes, por exemplo, em uma população mais carente. De uma maneira geral, só para vocês terem a noção, de uma maneira geral, por exemplo, câncer do colo do útero, ele é mais prevalente em uma população mais pobre. Aí você fala, mas por quê? Né? Por quê, gente? Porque o esclarecimento, ele é muito importante. A prevenção, ela está muito associada a isso, né? Então, a partir do momento que o indivíduo, ele tem o esclarecimento, ele tem o acesso à saúde, ele faz a prevenção, no caso, né, as fêmeas fazem a prevenção, elas conseguem, muitas das vezes, ter diagnósticos precoces, né, ou até mesmo evitar o diagnóstico, uma vez que também esteja associado, por exemplo, até o caso específico do câncer do colo do útero, seja muito associado, por exemplo, a algumas outras condições, né? Por exemplo, promiscuidade sexual, um universo muito grande de parceiros sexuais predispõe. Então, são coisas que acabam que entrelaçam e a partir do momento que você tem uma população mais esclarecida, que tem oportunidade, né, ali do conhecimento mesmo, das características que possam, né, ser preventivas, logicamente que cada um de nós temos as nossas escolhas, não adianta também só ser dito, né, mas eles conseguem verificar que isso faz a diferença, tá? Então, quando a gente observa, por exemplo, as condições sociais, condições precárias, né, ali, muitas das vezes de moradia, de trabalho, pessoas, né, que venham ter condições sociais menos favorecidas, também tendem a ter trabalhos mais susceptíveis à exposição,
Por exemplo, no ambiente de lavoura, agrotóxico, né? Trabalha ali com arseno, poeiras de madeira. Então, também tem essa condição, tem essa pegada. O fato da condição social ser menos favorecida leva ela a ter uma diminuição, né, dos esclarecimentos, a oportunidade ali da informação, e também acaba susceptibilizando esses indivíduos a trabalhos que os coloca a uma exposição maior, tá? Bem, existem as condições ambientais, das quais, de uma maneira geral, o nosso país, não só, aliás, não só no nosso país, né, de uma maneira geral, no mundo, é um problema mundial a poluição, a falta de cuidado e zelo com o nosso planeta, e aí os meninos da biologia, né, não me deixa falar sozinha, né, eu sei que isso acomete a todos, mas é só para provocar os meninos da biologia mesmo, que poxa, às vezes a gente fala de meio ambiente, parece que a gente tá falando assim, né? É coisa de biólogo, e não é coisa de todos nós. As condições ambientais, a proteção do ar que a gente respira, né? Se não for pelo meio ambiente em si, que seja por nós, porque isso tudo interfere, né? Então, cuidar do ambiente é cuidar dele e cuidar de nós também. Então, e o que é, muitas das vezes, as pessoas, né, infelizmente, não conseguem perceber isso e acham que é supérfluo, que é algo utópico e algo que não é. Ele interfere diretamente, inclusive, na vida dos seres humanos, né, fora de outros animais. Mas chamando a atenção disso, né, a emissão dos gases. Reparem, achei super interessante eles colocando nessa época de pandemia, né, que infelizmente estamos vivenciando, o fato dos animais estarem presentes aqui nos nossos ambientes, né? Aqui onde eu moro, tem agora uma quantidade enorme de araras que estão vindo e fazem um barulho assim delicioso no final da tarde, né? Coisa que antes a gente não tinha, tá? Então, assim, tem aqui regiões que estão mostrando tucanos. Por quê? Por que eu estou falando disso? Porque com essa característica de pandemia, a partir do momento que tem uma menor quantidade, né, de carros, de poluentes, está propiciando com que, não que inclusive eles não existissem, né, mas que eles estão chegando um pouco mais próximos a nós, dentro de um cenário que eles já estavam nas redondezas, mas que eles estão encontrando ali um ambiente agora também, às vezes, um pouco mais favorável, né? Logicamente que a gente não vai querer que animais silvestres venham para o nosso ambiente, né? Isso também seria outro tipo de indicativo. Mas as condições ambientais, às vezes, algumas alterações que são relativamente pequenas, né? Mas que colabora do contexto ambiental, colabora para um ar mais puro e que seja mais saudável para todos, né? As políticas públicas são fundamentais, porque ela coloca a toda a população, e de uma maneira muito especial, uma população mais carente, o acesso ao diagnóstico, o acesso não só ao diagnóstico, à prevenção também, né? Porque na hora que as mulheres fazem o exame preventivo, na hora que os senhores possam fazer, né, o exame do toque, enfim, não só, isso a gente está falando de uma maneira muito tendenciosa, aqueles cânceres que são mais prevalentes. Mas o acesso à saúde, né? A partir do momento que a pessoa sinta alguma alteração, que ela não imagine que ela vai ter a preguiça de enfrentar meses de espera para ir no médico especialista, né? Que a gente sabe que muitas das vezes que acontece. As condições econômicas, como eu falei com vocês, essas características elas assim entrelaçam muito, né? Mas que eles conseguem verificar que quanto mais pobre, eventualmente, maior a incidência de determinados tipos de câncer.
né? E isso faz muito correlação à escolaridade, ao acesso de informação, né? Então, essas condições econômicas, elas colaboram. Logicamente que não exclui, né? Existe, de fato, indivíduos e a possibilidade, o câncer, nesse ponto de vista, ele ocorre independente da condição financeira, não é isso que a gente está falando aqui, mas o fato é que quanto menos favorecido, muitas das vezes mais susceptível e menos condições, né, eventualmente ali, de esclarecer e de ter o diagnóstico mais precoce, isso realmente tende a ocorrer, né? E características biológicas, que aí entra o que cada um de nós tem de particular, que é a nossa herança, né? Nossa herança genética, nosso patrimônio genético, nosso estado imunológico, nosso estado nutricional. Então, tudo isso é importante, né? Chama a atenção de vocês porque eles são fatores que permeiam. Por mais que você fale assim, estudar o câncer aqui, estudar a oncologia, a gente precisa de imaginar o tanto que esses fatores possam colaborar, né? Contribuir. Não venham ser logicamente exclusivos e não tira ninguém da possibilidade de vir a ter um diagnóstico de câncer, né? Mas que, logicamente, estudando e verificando que alguns fatores possam colaborar, tá? Como eu falei com vocês desde o início, né? A característica, fatores genéticos, eles são importantes. Eles têm um peso, mas eles são relativamente, olhem, um peso realmente bem mais discreto quando se levado em consideração as características ambientais. Aquilo que, na verdade, a gente faz, aquilo que, na verdade, nós acabamos sendo susceptíveis, né? Ou quer por escolha, ou quer seja até por falta de escolha, porque eu tô ali, eu preciso de trabalhar, acaba que eu, né, me sujeito a determinadas exposições. Existem algumas coisas que a gente sabe que a gente poderia evitar e que muitas das vezes a gente não evita, né? E principalmente isso vai acumulando-se ao longo da vida, tá? Fazendo com que eventualmente possamos vir a ter lá adiante, né? Uma conta, né? Acaba, às vezes, a gente pagando caro por isso, né? Então, isso que é muito importante a gente imaginar. Logicamente, não significa que a gente não venha, né? Lógico que a gente comete os nossos pecados alimentares. É muito difícil uma pessoa que, eventualmente, né, realmente não cometa alguns erros, mas principalmente isso, que sejam eventuais, que as coisas possam, dentro, né, de um bom senso e principalmente com consciência, né, na medida do possível, tentar evitar ao máximo determinadas coisas que a gente sabe que não são boas. Por quê? Dentro dessas características ambientais, existem os agentes carcinogênicos, né, que sejam esses agentes químicos, físicos ou biológicos que venham contribuir e muito, né, com peso ali dentro dessas características, tá? Vou apresentar aqui para vocês e vocês vão ver que a partir do momento que eu apresento alguns agentes, eu vou falar um pouquinho de alguns cânceres associados a eles, tá bom? Olhem só, os agentes carcinógenos químicos, como própria nomenclatura, né, já nos subentende que sejam produtos químicos que venham interferir nas nossas células. E eles atuam no nosso DNA, ou seja, no DNA da nossa célula, tá? E aí, logicamente, podendo promover alterações. Existem, né, agentes químicos que tendem a promover alterações nas nossas células de uma maneira específica, no trato respiratório, no fígado, na pele, mama, bexiga e entre outros.
Mas a gente cita estes aqui no contexto porque, por exemplo, das substâncias químicas presentes, né, no cigarro, nós sabemos que o principal local de atuação são as células do trato respiratório, né? Inclusive pele, cavidade oral. Então, só para vocês perceberem que, logicamente, existem, às vezes, alguns cânceres mais associados a alguns agentes carcinogênicos em detrimento de outros, tá? Esses agentes carcinogênicos, eles possam ter, ou seja, essas substâncias químicas, elas possam estar presentes nos nossos alimentos, e aí levando-se em consideração que alimentos industrializados, né? Aqui muitos embutidos, né? Existe muito dessa característica também. Então, existe essa presença aí desses elementos químicos que venham ser considerados carcinogênicos, ou seja, eles possam predispor as nossas células às alterações, tá? E aí a gente define que esses agentes carcinogênicos, eles possam ser classificados em 2 grupos. Aqueles que venham agir de uma maneira direta, né? Ou seja, diretamente na nossa célula, promovendo alteração do nosso DNA, porque é aquilo que eu comentei com vocês, né? O evento clássico é a alteração no DNA, tá? Agora, existem aqueles agentes carcinogênicos que a gente fala que são indiretos, que eles vão sofrer transformação dentro do processo metabólico do nosso organismo, né? E que a partir daí eles vão, por exemplo, atuar no nosso DNA. Exemplo clássico desses carcinógenos indiretos, por exemplo, são justamente aqueles embutidos, todos esses elementos, né, químicos presentes ali dentro dessas carnes embutidas. Tá? Então, existe essa variação. O fato é que, na verdade, pouco faz diferença. Infelizmente, eles têm o potencial de fazer com que as células se transformem e tornem-se cancerosas, né? Se é via direta ou indireta, infelizmente isso é secundário. O fato é que eles têm esse potencial de transformar, promover alterações nas nossas células. Né? E eu coloco aqui para vocês o agente carcinogênico clássico, eles até em termos de literatura, eles denominam que o cigarro, ele é de fato um carcinogênico completo, tá? Porque ele interfere em todas as fases possíveis da instalação do câncer. E são conhecidas, né, estarem presentes aqui, constituírem o cigarro mais de 69 agentes carcinogênicos, ou seja, mais de 69 substâncias químicas com potencial, né, de alterar as nossas células. Então, eu não sei por que o pessoal fuma, né? Não faz nada de bom. Gasta dinheiro, fica com um odor que eu acho que nem quem fuma gosta, tá? Enfim, não vale a pena, gente. Eu sempre brinco com vocês, puxar a orelha em sala de aula, eu não ia deixar de puxar a orelha aqui porque a gente está distante, não, né? Vale a pena, eu sei que falar não adianta, né? Enfim, eu tenho isso dentro de casa, mas vale a pena um puxãozinho de orelha de vez em quando. Diga, quem é que vai perguntar? Que bom, deixa eu ver. Eu. Michele. Boa noite, Michele. Boa noite. Diga, fale. Professora, então, no caso, igual você está falando do cigarro, quer dizer que, por exemplo, se a pessoa, quanto mais tempo ela fuma, maior a probabilidade dela ter um câncer de pulmão, então? Michele, a gente tem que ter muito cuidado do seguinte fato. Da mesma forma, vou chegar à sua pergunta, tá? Nós sabemos que tem pessoas que possam vir a ter câncer de pulmão ou do trato respiratório e que nunca fumaram na vida, tá bom? Eu preciso deixar isso claro, porque eu não posso falar que o único fator, né, que vai predispor a pessoa a ter esse tipo de câncer é o cigarro. Mas, voltando aí à sua pergunta, é inquestionável, isso não é um achismo, epidemiologicamente, daqueles que
adquiriram câncer do trato respiratório, mesmo até câncer de pele, porque na hora que a pessoa traga, né, toda aquela fumaça e esses compostos também possam interferir na própria pele da pessoa, câncer de boca. Então, a esses indivíduos, a incidência, ela acaba realmente sendo maior e, entre aspas, por coincidência, a maioria são fumantes, né? Ou seja, não é coincidência. De fato, ele tem mais de 69 substâncias que são consideradas carcinogênicas, e aí você me falou em termos de quantidade. Lógico, a quantidade, ele já faz mal. Então, isso também não tira, né? Então só um cigarrinho de vez em quando? Poxa, ele faz mal. Ponto. Você, a partir do momento que você eventualmente fuma, você está levando para o seu organismo 69, isso porque são conhecidas, isso fora ainda aquilo que possa ser observado, identificado, ainda entrar para a literatura adiante. Você está colocando pelo menos 69 substâncias que estão ali com potencial de interferir nas suas células. Mas, lógico, quanto mais se fuma, em termos de quantidade, né? O período também, né? Tem indivíduos que fumam desde a adolescência e vão fumar uma vida inteira. Tem pessoas que fumam 1, 2 cigarros por dia, indivíduos que fumam 2, 3 maços por dia. Então, essa intensidade, ela também colabora, né? Infelizmente, tá? A gente, como eu estava falando, falar assim, não é um sentido de... mesmo para esclarecer, para chamar a atenção das pessoas. A gente já tem tanta coisa que já nos... né, já realmente interfere na nossa saúde, que vale muito a pena a gente não colaborar tanto, né, para a perda e ali a presença de situações que são tão sérias, tá? Então, de fato, Michele, a quantidade, ela predispõe muito mais. Então, se você imaginar que o indivíduo, né, tem uma vida inteira fumando, ele tem muito mais chance. Possa até ser que ele nunca venha adquirir câncer, tá? E que assim seja. Mas ele, estatisticamente, ele tem muito mais chance em detrimento de uma outra pessoa que nunca fumou ou que fumou menos, enfim. Isso é uma realidade. Entendi. Ok, Michele? Ok, obrigada. De nada. Até depois eu coloco para vocês, eu achei interessante, lá no Instituto do Câncer, eles colocam o tabagismo é o principal agente carcinogênico, né? Justamente para poder falar com vocês, porque às vezes a gente fala, parece que a gente está dando uma de mãe, né? Que fala demais a conta, que só ficar dando conselho. Não, isso é matéria mesmo. Isso daí não é nada de achismo, não. É científico. Já que a gente está falando do assunto, eu não vou deixar de esclarecer e colocar isso para vocês, né? Como eu falei, eu vou falar dos fatores e falar um pouquinho, né, sobre algumas características de alguns cânceres associados. Como eu falei com vocês, o carcinoma de boca, né, ela tem uma incidência, ela tem uma característica associada a esses fatores carcinogênicos ali presentes, entre outros, também no cigarro, tá? E aqui, de uma maneira específica, é o que a gente, né, como eu coloco para vocês, é o que a gente denomina carcinoma de células escamosas, tá bom? Chama a atenção, ela é mais prevalente em indivíduos do sexo masculino, mas essa, embora exista maior prevalência, aquilo que eu já comentei antes, né, tá aqui. Nós, fêmeas, lutamos para ter alguns direitos, e inclusive a partir do momento que a gente começou a fumar tanto quanto os homens, nós começamos a ter também maior incidência desses tipos de câncer. Tá bom? Então, quando a gente fala assim, não exclui de forma alguma, e às vezes na hora que a gente vai perceber, a diferença não é necessariamente tão grande não, tá? Ela é multifatorial, né? Ou seja, todas, na sua grande maioria, são multifatoriais, embora, logicamente, algumas características carcinogênicas, né, tendem a colaborar muito em relação a essa incidência. Aqui eu coloco
para vocês. Isso daqui foi tirado, né, de informações, inclusive do UNASUS, falando que ele é o 6º câncer mais comum no mundo, tá? Que é o câncer de boca, e logicamente importante de ser observado. É importante que às vezes a gente percebe pequenas alterações, né? E a gente às vezes não leva em consideração. Acha que vai passar, é um machucadinho que tá ali, que persiste, e a gente acha que a gente normalmente tem várias justificativas, né? Agora, é importante que seja tratado de uma maneira mais precoce possível. Porque se não tratado de uma maneira precoce, a mortalidade que ele promove realmente é alta. Então, são situações que precisam, por isso daquilo que a gente comentou anteriormente, né? Esclarecimento, poder ali, e aí, inclusive, aqui entra o cenário até mesmo, né, de acesso, por exemplo, ao dentista, porque eles colaboram muito nesse sentido de poder observar algumas alterações e de sugerir a pessoa, né, a procurar um médico. Então, são situações... Olha só, eu tive essa situação, levei os meus meninos ao dentista e ele estava arrasado, porque, e olha que ele é dentista infantil. Ele estava justamente arrasado porque naquela semana ele tinha que ter, ele fez a indicação de um paciente dele, imagine, criança, né? Justamente para mostrar a vocês, dentro dessas características que a gente fala, embora seja mais prevalente, e vocês se observarem aqui, ó, no slide anterior, eu coloquei, ó, mais prevalente de indivíduos do sexo masculino e em meia idade. Mas ele tinha observado, tinha indicado o paciente dele, né, a pedido da mãe, solicitado a mãe para levar a um médico e tinha tido realmente um diagnóstico, né, que o diagnóstico definitivo, obviamente, não se faz só para observação, mas tinham tido ali o diagnóstico de biópsia e era câncer da cavidade oral, né, então só para mostrar a vocês, o acesso, ele é muito importante, né, por quê? Consegue, às vezes, ter identificação. Se o próprio paciente, às vezes, nem percebe ou acha que seja uma coisa relativamente pouca, do qual vai passar com o passar do tempo, né? Que é isso que muitas vezes a gente faz. Deixa para lá, daqui a pouco resolve, né? Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. O acesso também ajuda, né? Ajuda a gente a entender os aspectos que eu falei anteriormente. Olhem só, dados do INCA, estimativa de novos casos, e isso aqui, gente, 2020, todos esses dados estou colocando aqui para vocês, viu? Eu retirei da página do INCA, são super atualizados. Então, olha só, para o ano de 2020, cerca de 15.190 novos casos, né, de diagnóstico, sendo 11.180 para homens e 4.000 cerca, né, de 4.010 para mulheres. O número de mortes que eles detectaram foram 5.898, isso, aí o dado que eles estão lá, que é ainda de 2015, mas que é o dado que está lá deles na página, tá? Só para a gente ter uma noção, e como que de fato, né, uma vez não tratado, que possa levar a óbito. Aqui para a gente observar, olhem só, isso daqui é um corte histológico, né, de um carcinoma de células escamosas. Então, observem aqui toda essa presença de células completamente atípicas, né? Até a gente percebe essa atipia pela própria imagem, pela própria foto, tá? Do qual a gente percebe que dessas células epiteliais, né, de repente a gente tem todo o extravasamento de células com contorno completamente disforme, né, bem atípico do ambiente em si, e inclusive com presenças, né, presença de estruturas, olha, aqui é completamente fora do padrão. Então, isso, gente, só para vocês terem uma ideia, eles retiram, né, aqui da cavidade oral, porque aqui só para a gente observar, olhem,
essa incidência ela possa ocorrer não só na estrutura muscular da língua, né, como toda essa incidência de cavidade de mucosa revestido por tecido epitelial, né? Então aqui, se a gente observar em termos de imagem, olhem, eu tenho aqui a presença do tecido epitelial, né, que ele evade, e olha, reparem que inclusive a gente não consegue mais verificar com nitidez, né, a presença das células, a presença da estrutura do núcleo. Ele, até do ponto de vista de coloração, fica completamente, até pouco corado, né, com células que vão perdendo a sua característica. Era para ter aqui células como aqui em cima, olhem, células bem delimitadas, com núcleo central, bem, né, bem pontual, e isso vai se observando. Por quê? E principalmente, percebam vocês, que ela vai se estendendo, evadindo o tecido, tá? Outra, né, característica e associado a esses carcinógenos químicos, nós temos o câncer intestinal. Tá? Aqui eu sempre coloco para vocês fatores que possam predispor o indivíduo em relação ao câncer, mas aqui eu apresento a vocês o câncer intestinal. Que aqui, quando nós falamos do câncer intestinal, acomete, né, o intestino, inclusive região de reto e ânus, tá? Que ele abrange toda essa parte intestinal, até para a gente recordar, né? Intestino delgado tem aproximadamente 4, 5 metros de extensão, intestino grosso, 1,5 metro, né? Então, é uma área intensa aqui da qual se faz, né, o exame, inclusive para até mesmo preventivo, que é o do coloscopia, e é importante que se faz, e eu mencionei isso, acho que semana passada para vocês, ele realmente é preventivo. Por quê? Aqui nós temos uma imagem onde já existe um câncer estabelecido, né? Essa estrutura tumoral toda evadindo o ambiente intestinal. Mas o exame ele é preventivo, já que uma vez sendo identificado a presença dessas estruturas aqui, ó, que são pólipos, e pólipos são tumores benignos, mas que no caso específico é sabido que a presença deles, né, possa ser que a médio e longo prazo estabeleça-se um tumor maligno. Então, é muito importante, inclusive nesse contexto, aquele acesso, né, a políticas públicas, a fazer com que as pessoas possam, de fato, ter acesso à saúde, a poder fazer mais frequentemente, serem avaliadas, né, por médicos especialistas e realizar exames, isso é fundamental. E até mesmo aqui rola a prevenção, por quê? Se eu fizer a prevenção, se eu fizer esse exame, se eu ser diagnosticado com presença de pólipo, que é benigno, mas aí, como eu falei com vocês, é padrão. Eles vão retirar, é obrigatória a retirada desses pólipos, eles vão ser levados para a biópsia, né, para ter ali realmente que seja conclusivo, de que ele realmente seja benigno. E aí, a partir do momento, a cada pólipo que é retirado, é uma chance a menos ali de se vir a ter tumor maligno a longo prazo para esse indivíduo. Né? Então, é muito importante. Então, eles chamam a atenção. Essas informações, inclusive, viu, gente, tirei lá do INCA, porque eles trabalham com esses dados recentes e até mesmo em termos de prognóstico, né? Então, na maioria dos casos aqui, na situação do câncer intestinal, e uma vez ser detectado e tratado, ele tem um ótimo prognóstico, com possibilidade de fato da pessoa ser curada, tá? Agora, o grande problema é que nós sabemos que esse é um tipo de exame que muitas das vezes não é tão realizado para a maioria das pessoas, né? E até eu chamo a atenção de vocês, esse é um tipo de exame que muitas das vezes as pessoas protelam em relação à realização dele, até mesmo
para a própria observação, para a própria, de fato, a realização do exame, que exige-se um preparo, né? Para a gente ter uma imagem como essas que nós estamos verificando aqui, né? De um ambiente intestinal completamente limpo, onde se evidencia, de fato, o ambiente interno adequadamente, se faz um exame, se faz um preparo, né, prévio, ele precisa de ser cumprido à risca, né? Então, as pessoas também precisam de ter tempo para isso, né? Você em ambiente de trabalho, ali no dia a dia, corre, até mesmo se dificulta. Então, são vários fatores que venham, né, eventualmente dificultar para a realização de exames como esse. Né? Então, reparem que é muito importante ali a instrução, a conscientização das pessoas pela necessidade e o próprio acesso. Olhem aqui para a gente ter uma noção. O câncer intestinal ele tem como estimativa para 2020 cerca de 40.990 novos casos, sendo aqui mais ou menos, né? Meio a meio entre homens e mulheres, tá? E o número de mortes em 2017 foram de 18.867 mortes, né, por câncer intestinal, tá? Aqui, vou colocar para vocês os agentes carcinógenos físicos, que o que permeia é a radiação. A gente fala de radiação da ionizante e não ionizante. A não ionizante é a luz solar, né? E nós estamos constantemente, nós brasileiros, né, de uma maneira especial, porque tem uma incidência solar muito grande do ponto de vista, né, de maior parte do tempo, nós temos a presença, né, e que bom que a gente tem a presença do sol, mas é muito importante um detalhe, que é o cuidado, né, e esse esclarecimento também, inclusive estarmos, né, susceptíveis e recebemos a incidência solar, é necessária, né? Haja vista a absorção de vitamina D, e a gente sabe disso. Mas com cuidado e, obviamente, observando-se ali características, né? Inclusive de tempo ali e período do qual seja mais saudável essa insolação. Aqui, em relação à radiação infravermelha, que aí ela é uma radiação ionizante e que é fonte de calor, né? Todos dois promovem câncer de pele, mas a gente sabe que essa radiação é promovida, né, através de ali um raio-x, né? Algumas características, inclusive, de trabalho, as pessoas, inclusive, algumas trabalham, né, com maior predisposição, né, a terem essa radiação, elas precisam muito de serem observadas e terem cuidado em relação a isso, tá? Porque eles realmente podem incidir e normalmente eles incidem sobre a nossa pele, sobre as células do nosso tegumento, né? Como eu falei com vocês, a ionizante é justamente essa associada, né, à radiação, do qual, inclusive, de alguma forma, nós estamos ali muito susceptíveis nos dias atuais, né? Sobre vários contextos ali de susceptibilidade. Aqui, como eu falei com vocês, nessas características de indivíduos que trabalham, né, com a radiologia, né, ambientes de clínicas e hospitalares, precisa ser observado, porque tem que ter um cuidado redobrado com esses trabalhadores, né, porque eles estão ali no dia a dia, trabalhando com um aspecto que é necessário, mas que com cuidados necessários para que ele não venha a sofrer, né, ação e acúmulo ao longo do tempo. É justamente por isso, inclusive, que esses indivíduos precisam, né, de utilizarem avental, tem a parede de chumbo, né, de proteção. O trabalhador, ele fica protegido, entre aspas, né, porque ele fica isolado aqui da radiação em si por essa parede de chumbo. A gente fala isso porque são aspectos que são importantes de serem observados, né, e muitas das vezes até mesmo negligenciado. Por isso que é muito importante destacar isso, porque o paciente em si, ele tem uma causa,
né? A gente não vai ficar fazendo esses exames necessariamente com tanta frequência, e ele vai ter uma incidência ali pontual. Agora, o indivíduo que trabalha nesses ambientes, ele está ali, né? Por mais que também tenha que ter a preconização ali da jornada de trabalho deles, mas é a prática de trabalho. Então, tem que ser observadas essas características de proteção que são fundamentais, tá? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu sei que a gente está aqui no horário de intervalo, quero saber se alguém tem alguma pergunta aqui específica, e aí eu vou dar o horário de intervalo para a gente voltar, tá? Até mesmo para vocês poderem descansar e a gente retornar, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa específica? Então, vamos para o nosso intervalo, tá certo? A gente volta já já.